Dólar dispara diante das incertezas ao controle das contas públicas no governo do presidente eleito Lula. Nos Estados Unidos, votação em meio de mandato, republicanos estão próximos de controlar a Câmara dos Representantes. Pequim exibe míssil hipersônico com capacidade para destruir navios porta-aviões. Escassez e altos preços decorrentes da guerra no leste europeu podem prejudicar a população europeia, ainda dependente do gás russo. De cada 3 pessoas, pelo menos uma deve ter acúmulo anormal de gordura no fígado, que no futuro pode deixar de funcionar. Assim como motoristas de veículos automotores, pedestres também podem ser multados de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Organização da Fórmula 1 espera recorde de público no Grande Prêmio do Brasil neste domingo em Interlagos. E uma história para rir ou para chorar. Mãe se desespera ao notar que filho recortou diversas cédulas de dinheiro para terminar o dever de casa. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O coordenador do Gabinete de Transição nomeou hoje novos integrantes para o grupo de trabalho. E o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve pela primeira vez no CCBB, onde funcionam os gabinetes da equipe. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve nesta quinta-feira pela primeira vez no Centro Cultural do Banco do Brasil, onde está instalado o gabinete da equipe de transição. Acompanhado da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e do coordenador da equipe, Geraldo Alckmin, Lula disse que os integrantes da equipe de transição não serão necessariamente ministros de Estado e que o vice, Geraldo Alckmin, não será ministro, diferente do que tem se especulado. Eu fiz questão, primeiro, de colocar o Alckmin como coordenador para que ninguém pensasse que o coordenador vai ser ministro. Ele não disputa a vaga de ministro porque é o vice-presidente da República. Qualquer outro que eu colocasse, esse cara vai ser o coordenador, ele vai ser ministro. Não, e eu tenho um pedido para todo mundo, quando convidar alguém para participar da comissão de transição, dizer o seguinte: olha, não será ministro as pessoas que estão. Pode ser ou pode não ser. Mas ninguém fique trabalhando como se, eu vou ser ministro porque eu fui escolhido para a comissão de transição. A segunda coisa é que a comissão de transição não decide nada. O que a comissão de transição vai fazer é como se fosse uma máquina de ressonância magnética, ou seja, ela vai fazer um levantamento da situação do país. E, a partir dessa situação do país, nós vamos discutir e vamos tomar algumas decisões para começarmos o processo de mudança do nosso país. Lula destacou que vai prezar pela independência e equilíbrio entre os poderes e vai conversar com todos os governadores e parlamentares igualmente independente do partido. Então nós vamos provar que o nosso governo vai ser o governo do diálogo. Vai ser um governo que vai conversar com as instituições, que vai conversar com o Congresso Nacional e com a Câmara, independentemente de que partido o cidadão tenha sido eleito ou a cidadã. Vamos conversar com cada governador, independentemente do partido que ele foi eleito. Não quero saber se ele gosta de mim ou não gosta de mim. Eu quero saber que ele é governador e foi eleito pelo voto do povo do seu estado, portanto, tem que ser tratado com a mesma deferência daqueles que votaram em mim e daqueles que trabalharam para mim. É assim que a gente precisa governar. No encontro da manhã, Gleisi Hoffmann, presidente do PT e responsável pela articulação política da equipe de transição, disse que membros de 14 partidos compõem a equipe de transição e isso demonstra a união de um grande grupo para fazer as mudanças necessárias para o país. À tarde, o coordenador da equipe, Geraldo Alckmin, anunciou novos nomes para compor o grupo de trabalho, entre eles os ex-ministros Guido Mantega e Paulo Bernardo. Também foram nomeados
Para a área da comunicação, o ex-deputado Jorge Bittar e César Alvarez, ex-secretário do Ministério das Comunicações. Para Direitos Humanos, a deputada federal Maria do Rosário e o deputado estadual em São Paulo, Emídio de Souza, entre outros. Na igualdade racial, a ex-ministra das Mulheres, Nilma Gomes. Na indústria, Jackson Schneider, da Embraer. E na área das mulheres, Aniele Franco, presidente do Instituto Marielle Franco. Hoje, então, mais 6 grupos de trabalho: comunicação, direitos humanos, igualdade racial, planejamento, orçamento e gestão, indústria, comércio e mulheres. O vice-presidente eleito também falou da necessidade de alterar o texto do orçamento do ano que vem. O orçamento não foi feito pelo governo Lula e você tem um problema, ou seja, não está previsto o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, não está previsto. Eu acho que não há ninguém que seja contra você enfrentar a questão da fome e da população em pobreza gigantesca, como nós temos hoje no Brasil, e você tem a continuidade de serviços públicos. Não pode interromper serviços públicos. Pegar, por exemplo, o Casa Verde e Amarela, Minha Casa Minha Vida, não tem recurso para a continuidade das obras. Não há nada pior do que obra parada. Então, na realidade, é um orçamento que já estava aqui no Congresso e que todo mundo sabe que ele não é factível minimamente para poder cumprir as tarefas de Estado na saúde, na educação e na continuidade, inclusive, das obras. No mercado financeiro desta quinta-feira, com os investidores reagindo às incertezas em relação ao controle das contas públicas no governo do presidente eleito Lula e diante da divulgação da inflação de outubro, que subiu acima das expectativas do mercado, o dólar fechou em forte alta de 4,10%, cotado em R$ 5,39 na venda. É a maior cotação de fechamento desde 29 de setembro e a maior alta diária desde 16 de março de 2020. E a Bolsa de Valores fechou em forte queda de 3,35% aos 109.775 pontos. Os republicanos estão próximos de controlar a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. O presidente Joe Biden e o ex-presidente norte-americano Donald Trump comentaram sobre os resultados parciais. A contagem dos votos ainda não foi concluída, mas segundo as projeções da agência de notícias, que faz uma apuração própria baseada nos resultados de cada estado, os republicanos já conquistaram 209 assentos na Câmara, contra 189 dos democratas. Para conquistar a maioria na CSA, é preciso ter 218 cadeiras. Sendo assim, os republicanos alcançariam a maioria com uma apertada vantagem. Para o Senado, os republicanos têm 49 assentos contra 48 dos democratas até agora. Apenas 3 estados ainda não terminaram essa contagem, mas a Geórgia terá segundo turno por conta de empate entre os 2 candidatos. Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, que o resultado mais chamativo das eleições de que uma vitória por ampla vantagem do Partido Republicano nas urnas, que era esperado, não aconteceu. Biden disse que o Partido Democrata perdeu poucos assentos e que ainda há uma chance de manter o controle da Casa dos Representantes e que o resultado vai ser muito apertado. O ex-presidente americano Donald Trump também comentou os resultados das eleições. Ele avaliou o pleito como uma grande vitória para os republicanos. Pequim exibiu hoje um míssil hipersônico e um drone com capacidade para destruir navios porta-aviões. O objetivo da China com isso vai além de atrair novos clientes para o seu mercado de armamento de guerra, mas também para mostrar a sua força militar para os Estados Unidos em caso de interferência americana na ilha de Taiwan. A exibição militar ocorre pouco antes do encontro do G20, grupo das economias mais desenvolvidas do mundo, em Bali, na Indonésia, no dia 15 de novembro. A grande expectativa é de que o presidente americano Joe Biden se encontre com o chinês Xi Jinping, que acaba de assegurar um inédito terceiro mandato. Além da guerra da Ucrânia, na qual Xi Jinping pode influenciar o aliado Vladimir Putin a negociar, o cardápio de tal encontro incluiria a distensão das relações.
algo que dependerá da disposição do Congresso americano após os republicanos não conquistarem a vitória esmagadora prevista nas eleições de meio de mandato. Além disso, a feira ocorre ao mesmo tempo em que os Estados Unidos, Japão, Índia e Austrália, os integrantes do grupo anti-China, CAGE, fazem exercícios navais na costa japonesa. O Malabar 2022 é a 26ª edição de uma manobra que começou com a Índia e Estados Unidos e agora se expandiu. A tensão entre Pequim e Washington atingiu um dos maiores níveis da história neste ano, quando a presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitou Taiwan, a ilha autônoma que a China considera parte de seu território. Nancy Pelosi foi a mais alta autoridade americana a visitar Taipei em 25 anos, um reconhecimento do governo local na forma e no conteúdo. Pelosi passou perto de defender a independência da ilha, o que iria contrariar a política oficial dos Estados Unidos, que é ambígua. Aceita a China como país único, mas apoia militarmente os taiwaneses, inclusive prometendo ajuda em caso de invasão. Desde que a Guerra Fria 2.0 foi lançada pelos americanos contra a China em 2017, visando conter a assertividade crescente do regime liderado por Xi Jinping, Taiwan se tornou ponto focal do embate. As excursões aéreas contra a ilha se tornaram semanais, quando não diárias, e tiveram um ponto máximo depois da visita de Pelosi. Na terça, um Xi camuflado visitou a toda poderosa comissão militar que preside e orientou outra vez as Forças Armadas a se prepararem para guerras futuras. A principal foi 2PZD-21, uma versão de uma exportação do YJ-21 testado pela primeira vez em abril, mas que não havia sido exibido de forma estática. Trata-se de um míssil hispânico balístico lançado de bombardeios H-6K, semelhante ao russo Kinjal, que já foi usado na Ucrânia. Mas é um modelo maior e não se sabe se tem a capacidade nuclear como seu primo de Moscou. Com a rápida evolução do continente europeu de produzir energia verde, os países estão cada vez mais próximos de encerrarem a dependência do gás russo. Enquanto isso não acontece, a escassez e os altos preços ocasionados pela guerra podem prejudicar a população europeia. O conflito em território ucraniano e a aproximação do inverno no hemisfério norte seguem preocupando todo o continente europeu. Mesmo com a queda das exportações de carvão, petróleo e gás natural provenientes da Rússia, um outro combustível, o gás natural liquefeito, conhecido como GNL, aumentaram. O motivo para esse aumento é que o GNL, que é uma forma líquida e gelada de gás que pode ser transportada por navios-tanque, tem uma praticidade maior de transporte e pode ser fornecido de maneira uniforme pelo continente. Segundo dados da Rystad Energy, as importações desse tipo de gás para a Europa e Reino Unido aumentaram em 20% entre março e outubro, em comparação com o mesmo período do ano passado. Nessa fase, as importações russas dobraram e bateram 1.200.000 toneladas vendidas. O motivo para essa corrida é que os países europeus correram para abastecer seus estoques este ano antes do inverno, já que a Rússia cortou drasticamente seus fluxos de gás de gasoduto. Mas o apetite da Europa por seu GNL pode deixá-la vulnerável a cortes repentinos de fornecimento por Moscou. E a desconfiança aumenta com o decorrer da guerra. Isso porque o gás natural liquefeito pode ser usado como moeda de trocas, como, por exemplo, favores políticos, enquanto as sanções seguem em vigor e a Rússia sofra economicamente com a guerra. Na tentativa de neutralizar as dependências russas, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou planos para acelerar a concessão de licenças para projetos de energia renovável.
Ela disse que toda a União Europeia terá adicionado 50 gigawatts de energia renovável este ano e pode fazer mais em 2023. Úrsula disse ainda que o bloco reduziu o consumo de gás para conseguir lidar com a crise energética relacionada à perda de suprimentos da Rússia desde a invasão da Ucrânia em fevereiro. E a seguir, Feirão Limpa Nome da Serasa estará em 3 capitais: Salvador, Porto Alegre e São Paulo. E ainda, de cada 3 pessoas, pelo menos uma deve ter acúmulo anormal de gordura no fígado, que no futuro pode deixar de funcionar. O presidente Jair Bolsonaro nomeou André Ramos Tavares como ministro substituto para o TSE. Ele foi o mais votado da lista tríplice encaminhada pelo STF ao Palácio do Planalto. Há 2 meses do fim do mandato, o presidente da República, Jair Bolsonaro, nomeou um novo ministro para o TSE. Em edição extra do Diário Oficial, Jair Bolsonaro nomeou André Ramos Tavares para o cargo de juiz substituto na vaga que era de Carlos Mário da Silva Veloso Filho, que renunciou ao cargo em março deste ano por razões de saúde. André Ramos é advogado e professor de Direito. Ele também já foi diretor da Escola Judiciária Eleitoral do TSE e fundou o Instituto Brasileiro de Estudos Constitucionais, além de ser autor de mais de 90 artigos e participar de mais de 150 livros. Em nota, o Tribunal Superior Eleitoral informou que ainda não há data para a cerimônia de posse do novo ministro. De Brasília, Jaqueline Fonseca. Mais 1 milhão de doses da Coronavac para vacinação de crianças e adolescentes foram entregues hoje pelo Instituto Butantan ao governo federal. A nova remessa do imunizante, produzido em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, é o segundo aditivo ao contrato para fornecimento de 10 milhões de doses para o Programa Nacional de Imunizações. Em setembro, 1 milhão de doses já haviam sido encaminhadas ao programa. A estimativa, de acordo com o Butantan, é que são necessárias cerca de 12 milhões de doses para vacinar todas as 6 milhões de crianças brasileiras de 3 a 5 anos com 2 doses do imunizante. A Anvisa aprovou a aplicação da Coronavac para o público entre 3 e 17 anos. O envio de mais doses acontece em meio a uma nova onda de aumento de casos de Covid-19, associada à chegada da variante da Ômicron. O Instituto alerta para o baixo índice vacinal entre crianças. 1 a cada 10 crianças de 3 a 4 anos estão com o esquema vacinal completo. De acordo com o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, da semana de 16 a 22 de outubro, 132 pessoas de 0 a 19 anos morreram em decorrência de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica associada à Covid-19. Dados do Ministério da Saúde apontam que neste ano, pelo menos 900 crianças e adolescentes morreram em decorrência da Covid-19 no país. Ao menos 9 milhões de pessoas ainda não tomaram a terceira dose da vacina contra a Covid em São Paulo. Com as novas variantes, especialistas alertam que a atualização das doses pode frear a doença. Segundo a Secretaria da Saúde paulista, pelo menos 9 milhões de moradores do estado estão com a terceira dose da vacina contra a Covid-19 em atraso. Com a nova alta de casos do vírus na última semana, especialistas têm afirmado que a terceira e a quarta aplicações são as melhores formas de evitar o avanço acelerado da doença. Também recomendam, principalmente para grupos mais vulneráveis, retomar o uso de máscaras em lugares fechados. O balanço do governo considera a população a partir dos 12 anos, para quem a terceira dose já foi recomendada. A pasta ainda informou que 7 milhões que poderiam tomar a quarta injeção ainda não tomaram. Para esse reforço, o Estado considera apto o público com 40 anos ou mais, apesar das cidades terem autonomia para recomendar o complemento para um grupo mais amplo. A capital, por exemplo, aplica a quarta dose a todos os adultos. A alta de infecções é associada ao avanço da nova subvariante da Ômicron, a BQ.1. Os cientistas ainda não sabem se essa versão do vírus é mais grave ou transmissível, mas estudos preliminares apontam um risco maior de escape à proteção dada pelas vacinas. Por isso, é essencial buscar o reforço.
Os custos da construção civil reduziram em 0,38% em outubro, quando comparado ao mês de setembro. A pesquisa realizada pelo Índice Nacional da Construção Civil, do IBGE, indica que este foi o menor registro desde julho de 2020. Na soma dos últimos 12 meses, a taxa é de 12,41%. Até sábado, o feirão Limpa Nome da Serasa estará em 3 capitais: Salvador, Porto Alegre e em São Paulo. Do Vale do Anhangabaú, na região central da capital paulista, a repórter Maria Clara Leite traz mais informações. Em todo o Brasil, cerca de 70 milhões de pessoas estão inadimplentes. Só aqui na capital paulista são aproximadamente 4 milhões com dívidas. Portanto, essa é uma ótima oportunidade para que essas pessoas possam fazer a renegociação com até 99% de desconto. Quem me passou essa informação foi o Tiago Ramos, que é gerente da Serasa, aqui ao meu lado, para explicar para a gente como é que funcionam esses descontos, Tiago. O desconto depende do tipo da dívida, do segmento que ela pertence, se é de banco, de varejo, do relacionamento que o consumidor tem com essa empresa também, do valor da dívida e do tempo que ela está ativa. Todos esses fatores somados, eles chegam no desconto que a empresa oferece. Porém, no mês de novembro, as empresas parceiras da Serasa fazem um esforço extraordinário para oferecer ainda mais desconto para os consumidores. Aproveitarem aquela parcela do 13º que cai ou alguma renda extra para limparem o seu nome e assim recuperarem o acesso ao crédito no país. Perfeito. E essa edição do feirão tem 2 novidades. A primeira delas é o pagamento via Pix. E a segunda? É a baixa imediata da dívida no seu nome. Então, se você paga via Pix, em até 24 horas essa dívida sai do nome do consumidor. Tá ótimo, Tiago. Obrigada, viu, pelas informações. E eu lembro aqui que o Feirão Limpa Nome da Serasa acontece não somente aqui no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, mas também em Salvador, na Bahia, neste endereço que está aparecendo agora aí na sua tela, e ainda em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, neste outro endereço que você vê agora, para a renegociação de dívidas também com até 99% de desconto, até este sábado, dia 12 de novembro, das 8 da manhã até as 8 da noite. Mas depois, o feirão continua até 5 de dezembro, pelo site serasa.com.br e também pelas agências dos Correios. A Serasa alerta que só realiza negociações por meio de seus canais oficiais na internet, tendas físicas ou correios. Caso o consumidor receba boletos no WhatsApp ou e-mail para pagamento de dívidas, o órgão recomenda que denuncie, pois é golpe. O fígado é um dos órgãos de grande importância para o funcionamento do nosso corpo. Por isso, ele deve fazer parte da lista de exames de rotina. Segundo o levantamento da ANS, de cada 3 pessoas, pelo menos uma deve ter o fígado com acúmulo anormal de gordura, chamado esteatose, motivo que no futuro pode fazer o órgão parar de funcionar. O grande desafio é que esse órgão vital só reclama com sintomas de adoecimento quando já está todo comprometido. Se diagnosticado com cirrose, por exemplo, é tarde demais para se fazer algo que possa reverter a situação. Em tese, a biópsia seria um caminho para mostrar o seu estado antes de a situação ficar ruim de vez. Mas, na prática, até pelos riscos inerentes ao procedimento, como sangramentos, quem vai se propor a fazer isso? Já a ultrassonografia comum, que tem a vantagem de não ser invasiva, deixa escapar muitos casos que são bem mais complicados do que os seus tons de cinza revelam na tela do monitor. Daí a importância de um exame simples, cujo equipamento lembra o do próprio ultrassom. Na verdade, usa ondas sonoras também, e que surgiu de uns 20 anos para cá. No SUS é oferecido a quem tem hepatite C, mas ainda é pouquíssimo solicitado em outras circunstâncias, apesar de fazer parte há 4 anos do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar e, portanto, ser coberto pelos planos de saúde privados, o que deveria ter facilitado sua popularização, mas, infelizmente, não. Ou será
porque alguém já lhe pediu para fazer uma elastografia. O objetivo é ver se o fígado não está ficando endurecido, o que não seria um bom sinal. E dependendo do grau dessa rigidez, o exame aponta se ainda dá para remediar. O Ministério da Saúde adverte: cuidar da sua saúde lhe faz bem. E a seguir, o Senado aprova a medida provisória que garante crédito para o auxílio de R$ 600 até dezembro. E veja também, a partir do ano que vem, produtos vendidos na CEAGESP deverão ter rótulo obrigatório. O presidente de Israel, Isaac Herzog, vai nomear no domingo um candidato para formar um governo. Medida que deve ver o retorno do ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu após a vitória de sua aliança de direita na última eleição da semana. Herzog iniciou consultas com partidos políticos na quarta-feira e espera concluir as negociações amanhã. O presidente se reuniu com representantes do partido Likud de Netanyahu, seguido de reuniões com outros representantes do partido nos próximos dias. A eleição da semana passada viu Netanyahu encerrar um impasse após 5 eleições em menos de 4 anos. Junto com partidos menores de extrema-direita e religiosos, o Likud conquistou 64 assentos no parlamento, de 120 assentos, dando a Netanyahu uma maioria sólida e facilitando o processo de formação de um governo. Ele terá 28 dias para conversar com potenciais parceiros da coalizão, com uma possível extensão de 14 dias. É provável que seja um dos mais direitistas da história de Israel. A Agência Internacional de Energias Renováveis garantiu que a transição para fontes alternativas renováveis não será interrompida apesar das crises internacionais. O mundo vive uma crise energética desde a invasão da Ucrânia e alguns países, especialmente na Europa, correm para acumular reservas de petróleo e gás. No médio e longo prazo, não há outra forma de acelerar a descarbonização. E por quê? Porque não somente as energias renováveis são boas para o clima, não somente são boas para gerar emprego, não somente são boas para a economia, mas são uma forma real de garantir a independência energética. A IRENA afirmou em relatório publicado pela COP27 que a transição energética ainda não é forte o suficiente para cumprir o objetivo principal do Acordo de Paris, que é conter o aumento da temperatura do planeta abaixo de 2 graus Celsius em relação à era pré-industrial. Uma greve paralisou os serviços metroviários de Paris e Londres nesta quinta-feira. Os trabalhadores do setor exigem melhores salários em meio à alta da inflação na Europa. No caso da França, a greve também tem como objetivo aumentar a pressão sobre o presidente Emmanuel Macron, antes que ele apresente ao parlamento um polêmico projeto que busca adiar a idade da aposentadoria de 62 para 65 anos. No final de 2019 e início de 2020, uma greve contra a primeira tentativa de adotar essa reforma interrompeu o transporte público por semanas. Quase 12 milhões de pessoas utilizam diariamente o metrô, ônibus ou trens operados pela empresa RATP, mas muitos passageiros atenderam aos pedidos para evitar o transporte público. Também nesta quinta-feira, milhões de pessoas foram afetadas por uma greve no metrô de Londres. Os funcionários protestam contra um plano de reestruturação e modificação de aposentadorias em um contexto de alta inflação e de crise pelo aumento do custo de vida. O metrô mais antigo do mundo ficou quase completamente paralisado. Carros e bicicletas se multiplicaram nas ruas da cidade e aqueles que puderam optaram pelo teletrabalho, uma prática generalizada em alguns setores desde a pandemia da Covid-19. O metrô de Londres, que transporta até 5 milhões de passageiros por dia, foi abalado por várias greves nos últimos meses. O Reino Unido tem sido palco de inúmeras paralisações em diferentes setores. O país enfrenta uma inflação que já passa de 10%.
A taxa de desemprego nos países participantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico permaneceu sem mudanças, de 4,9% no mês de setembro. A OCDE relembrou que o nível é pouco superior ao menor número da série histórica, que foi registrado em 2002, de 4,8%. A partir do dia 2 de janeiro do ano que vem, produtos embalados que chegarem à CEAGESP na capital paulista deverão estar rotulados conforme legislação vigente, que passarão a ser verificados juntamente com as notas fiscais das mercadorias. A legislação prevê que, a partir de janeiro, diversos alimentos embalados, como frutas, legumes e verduras, devem estar com rótulos. A medida vai ser obrigatória para os produtos comercializados na CEAGESP, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. O objetivo da rotulagem obrigatória, assim como da rastreabilidade, é garantir melhorias na cadeia produtiva de alimentos e segurança para os consumidores. Além disso, o rótulo permite identificar o fornecedor do produto e tem a aproximar produtores e consumidores. A rotulagem obrigatória vai passar a ser fiscalizada juntamente com as notas fiscais das mercadorias que chegarem ao entreposto da capital. A companhia publicou no dia 17 de outubro um comunicado com as especificações do que passar a ser obrigatório nos rótulos dos produtos embalados. Para esclarecer as dúvidas, a CEAGESP disponibilizou a cartilha de rotulagem com informações sobre as exigências. Os mais de 21 milhões de famílias beneficiárias do Auxílio Brasil terão a garantia do aumento de R$ 400 para R$ 600 até o mês de dezembro. Isso porque o Senado aprovou uma medida provisória que libera um crédito de 27 bilhões de reais ao Ministério da Cidadania. A MP, além de garantir o aumento no valor do Auxílio Gás e Auxílio Brasil, também teve uma parcela do montante destinado ao programa Alimenta Brasil. E veja a seguir, a organização da Fórmula 1 espera recorde de público no Grande Prêmio do Brasil neste domingo em Interlagos. E ainda, mãe se desespera ao notar que filho recortou diversas cédulas de dinheiro para terminar o dever de casa. O Brasil atualmente registra um déficit habitacional de mais de 5 milhões de moradias, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento. O deputado federal Davi Soares, do União Brasil de São Paulo, defendeu hoje na tribuna da Câmara o desenvolvimento de um projeto que garanta aos brasileiros moradia digna como uma das prioridades. Independente se votamos contra, a favor do novo governo, que agora assume 1º de janeiro, os problemas permanecem os mesmos. E o déficit habitacional do nosso país não para de crescer. A Grande São Paulo é um exemplo, como o Rio de Janeiro, exemplos, uma com 22 milhões de habitantes e outra com seus 10 milhões de habitantes. Ambas não têm para onde crescer mais. O resultado é a invasão de áreas, de mananciais, de propriedade privada. Por que a gente não desenvolveu verdadeiramente um projeto habitacional, como se tinha na época do BNH, que não é referência, mas os apartamentos chegavam a 70 metros quadrados e foi se diminuindo. Ora bolas, nós podemos trabalhar nos planos diretores para que as cidades se orientem, seja na verticalização ou seja mesmo por baixo da terra. Enfim, utilizar o potencial da construção do nosso país que está subutilizado. Essa prioridade habitacional deve ser trabalhada com afinco, seja com parcerias, seja na majoração dos projetos da Casa Verde e Amarela, Minha Casa Minha Vida, ou sabe-se lá o termo que usará. Mas o que não pode é ficarmos nesse estado de inércia. A população continua a crescer, você vê claramente no centro de São Paulo ali uma população no estado de mendicância, que não se diminui, muito embora o governo municipal advogue que está dando certo, está longe de ter dado certo. Ainda há muita gente nessa situação de vulnerabilidade. A decência, a ordem e o respeito e o conforto devem ser princípios
capilares dessa administração, a qual eu desejo sorte, porque, dando decência para a população, certamente haverá da população a gratidão. Pouca gente sabe, mas até os pedestres estão sujeitos a cometer infrações de trânsito da mesma forma que motoristas de veículos. Para evitar o risco de acidentes, o Código de Trânsito Brasileiro publicou 6 proibições específicas para quem anda a pé. As regras são curiosas e pegam muita gente de surpresa. As infrações estão detalhadas no artigo 254 do Código de Trânsito Brasileiro e se referem a práticas bastante comuns no dia a dia, que a grande maioria dos pedestres não tem ideia de que são proibidas. Como, por exemplo, atravessar a rua fora da faixa de pedestres, um hábito muito comum que se vê todo dia, mas que não é permitido pela legislação brasileira. Ou até mesmo bloquear o trânsito de ruas e rodovias, como vimos dias atrás com manifestações por todo o Brasil. Outras normas proibidas são permanecer ou andar nas pistas de rolamento não permitidas, cruzar pistas de rolamento nos viadutos, pontes ou túneis, exceto onde exista permissão, atravessar as vias sem sinalizações dentro das áreas de cruzamento, utilizar da via em agrupamentos capazes de perturbar o trânsito ou para a prática de qualquer esporte, desfiles ou similares, sem ter uma licença da autoridade competente. Andar fora da faixa de pedestre, passarela, passagem aérea ou subterrânea. Desobedecer a sinalização de trânsito específica. De acordo com as regras, essas infrações são leves e a penalidade é o pagamento de uma multa de R$ 44,19. Segundo advogados, as infrações não são registradas pela falta de fiscalização nas ruas. Eles ainda afirmam que a multa para pedestres é inaplicável no momento, porque não existe regulamentação para definir esse tipo de penalidade. E agora você vai acompanhar uma notícia curiosa, engraçada e também desesperadora. Uma criança preocupada em fazer uma lição da escola sobre seres vivos que precisam de água para viver, resolveu pegar as cédulas de dinheiro dos seus pais. O pior é que o garoto recortou e colou em sua apostila. A história ocorreu na cidade de Pedro Leopoldo, no estado de Minas Gerais. De acordo com a mãe da criança, para realizar a atividade, era necessário retirar as imagens de revistas ou jornais. Contudo, seu filho escolheu as cédulas e recortou notas de 20, 10, 50 e 100 reais. O vídeo tem mais de 966 mil visualizações e cerca de 69 mil curtidas. Mas dentro da rede social, o principal questionamento era: e agora? As notas ainda são válidas? De acordo com o Código Civil Brasileiro, quando o dinheiro sai do banco, não é mais propriedade do Tesouro Nacional e, assim, quando danificado, pode perder o seu valor. O Banco Central afirma que, em alguns casos de danos, como em cédulas rasgadas, manchadas ou rabiscadas, é possível trocá-las. Por isso, colocam que é fundamental que o usuário conheça bem o numerário para saber como agir em cada situação. Cédulas cortadas em mais da metade do seu tamanho original, como na situação do vídeo, perde o seu valor. A instituição informa ainda que as cédulas marcadas, como em casos de desenhos e inscrições, tem valor somente para depósito, pagamento ou troca na rede bancária. Dessa forma, recomenda-se não riscar, rabiscar, escrever, grampear, amassar, rasgar, desenhar ou molhar as notas. E assim, haverá economia de gastos públicos e redução do impacto ambiental. Neste próximo domingo, dia 13 de novembro, acontece o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. A expectativa da organização nessa temporada é que, mais uma vez, haja recorde de público em Interlagos. Segundo a organização, durante os 3 dias do Grande Prêmio de São Paulo, cerca de 230 mil pessoas passarão por Interlagos. Com relação ao evento do ano passado, houve um aumento de 26% de público. Em 2021, pouco mais de 180 mil pessoas passaram pelo autódromo.
Para o ano que vem, a organização já busca uma meta de aumento em pelo menos 20%, ou seja, aumentar para 276 mil pessoas. Vender tanto ingresso não será um problema, já que a demanda existe. Segundo a pesquisa feita pela Nielsen, o Brasil é um dos 10 países que puxam o boom de popularidade da Fórmula 1. Um exemplo disso é a própria corrida em solo brasileiro. As entradas para o Grande Prêmio deste fim de semana esgotaram em poucos dias assim que foram colocados à venda. E se o assunto é Copa do Mundo, não pode faltar o Boletim Esquenta Qatar 2022. Hoje, Leonardo Félix fala dos maiores placares já registrados nas 21 edições do Mundial. Olá, pessoal. Este é o Esquenta Qatar 2022 com informações da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Vamos falar sobre as maiores goleadas da história do torneio. Infelizmente, em 2014, o Brasil entrou para a lista de seleções que sofreram os placares mais elásticos da competição, no famoso 7-1 para a Alemanha, em Belo Horizonte. Mas a seleção canarinho já teve seu dia de algoz, contra a Suécia, em 1950, também no Brasil, pelo mesmo 7-1. As duas maiores goleadas de todos os tempos foram aplicadas pela Hungria. No Mundial da Espanha, em 1982, os húngaros venceram El Salvador por 10-1. E em 1954, na Suíça, ganharam da Coreia do Sul por 9-0. Em 1974, na Alemanha, a antiga Iugoslávia também conseguiu impor o placar de 9-0 sobre o Zaire, atualmente a República Democrática do Congo. É isso aí, faltam 10 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta quinta-feira. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite. Fique na paz. Tchau.